Quando nós vamos para esse texto de Atos, vamos lembrar o que estava acontecendo lá. Lembra? O Senhor Jesus, no ministério de 3 anos, anunciou a verdade do Evangelho. A palavra viva estava na boca de Cristo. Os apóstolos ouviram, foram comissionados por Cristo Jesus, quando ele estava para ascender aos céus, para que eles fossem e proclamassem essa palavra, anunciassem. Ali onde eles estavam, eles deveriam anunciar, deveriam viajar e anunciar longe, e deveriam ir até os confins da terra. Essa é a missão que Jesus deu àqueles discípulos. Que eles fossem fazer discípulos dele, discípulos de Cristo Jesus, batizasse-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta igreja recebeu também, esses discípulos receberam uma ordem que ficassem ainda em Jerusalém, aguardando que do alto viesse o Consolador, que eles fossem revestidos do Espírito de Deus, para que eles pudessem fazer esta obra que o Senhor tinha dado a eles. Eles ficaram. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles, e não mais como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha momentaneamente, como no caso de Sansão, dando uma força sobrenatural a Sansão, e depois se retirava, como no caso daqueles que escreveram inspiradamente o Antigo Testamento, vinha, inspirava-os e saía, mas agora o Espírito Santo de Deus veio para habitar no coração do homem, porque Cristo prometeu que o Espírito Santo seria o selo dentro de nós, seria o nosso consolador, seria aquele que nos guiaria em toda a verdade. E então, lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos que estão lá. Eles ficam cheios do Espírito, e a primeira reação de alguém cheio do Espírito, o que é? Eles saem de dentro do templo e Pedro começa a pregar. Porque cheios do Espírito, gostam, têm prazer e se sentem impelidos a falar a respeito do Senhor. Lembra? Pedro não tem lá o Novo Testamento, porque esse Novo Testamento que nós temos hoje ainda estava por ser escrito. A mensagem do Evangelho estava na mente e no coração dos apóstolos. Então Pedro tem o Antigo Testamento como texto, e tem o conhecimento que ele tinha a respeito de Cristo como texto também, mas nesse momento ainda não escrito. Um conteúdo que estava no seu cognitivo, no seu coração. E Pedro sai e começa a pregar. E esta pregação resulta no primeiro dia em mais de 3 mil convertidos. E nasce uma comunidade, e uma comunidade saudável. E então Lucas, anos depois, ao relatar estes acontecimentos, ao relatar o início desta igreja saudável, ele vai nos dizer o seguinte, que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos, senão o evangelho que eles tinham recebido da boca de Cristo? E o que esses apóstolos faziam com aquela igreja? Eles reuniam a igreja e eles contavam, tintim por tintim, como nós gostamos de falar, o que Cristo havia ensinado a eles. E esse é o primeiro modelo de sermão expositivo pós-ressurreição de Cristo. Mas se nós voltarmos a Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus também tinha esse hábito. O Senhor Jesus encontra, depois da ressurreição, alguns discípulos no caminho de Emaús, frustrados, chateados, sem esperança, indo embora. E Jesus pergunta para eles: varões, por que vocês estão assim, tão tristes? E eles dizem: olha, acaso você estava onde que você não viu os últimos acontecimentos lá em Jerusalém? E então Jesus passou a pregar a eles, a ensiná-los tudo quanto estava escrito nas Escrituras a respeito de Cristo Jesus e do Messias. E ele vai expondo as Escrituras para eles. Lá na frente eles vão dizer: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. Pedro, no seu sermão, se você voltar aí no capítulo 2, desde o início aí, Pedro no seu sermão, a partir do versículo 14, no discurso de Pedro, Pedro faz o quê? Pedro expõe as Escrituras. Depois você pode ir e ler a respeito de Estevão, no capítulo 7 de Atos, e você vai ver que Estevão expõe as Escrituras. E sempre que estes homens expunham as Escrituras,
as pessoas que ouviam, elas eram tomadas de um sentimento muito forte, porque as Escrituras, elas desnudam o ser humano, elas confrontam, elas desafiam. E então, sempre que há uma exposição fiel das Escrituras, coisas acontecem na vida das pessoas, porque Deus fala através da sua palavra. A palavra é o meio ordinário de Deus falar conosco. Quer ver um exemplo? Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Éden, eles perderam a oportunidade de caminhar com o Senhor na viração do dia. Mas expulsos do Éden, eles ouviram a voz do Senhor, dizendo para eles algumas coisas. Entre elas, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eles não viram mais o Senhor, mas eles ouviram a voz do Senhor. Deus falou inúmeras vezes com o seu povo. Deus falou a Abraão, Deus disse a Abraão um dia: sai de Ur e vai para uma terra que eu te mostrarei. Palavra de Deus orientando a vida de Abraão. Deus falou a Moisés lá no Monte Sinai. Deus falou com Moisés, desafiando a ser o comandante daquele povo para a libertação. Deus falou depois lá no Sinai novamente com Moisés, dando a ele os preceitos, dando a ele a palavra do Senhor, dando a ele os 5 primeiros livros das Escrituras que nós temos hoje. Depois Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos sacerdotes. Uma delas nós lemos nesta manhã. Em Ezequiel capítulo 37, o povo tinha perdido a esperança, estavam secos lá em Israel. Aí o que Deus diz para o profeta? Profetiza. Deus levou o profeta a um vale cheio de ossos e disse para esse povo, para esse profeta: profetiza esses ossos. Diz para esses ossos que eles voltem, que ligamentos, juntas e carne retornem a eles. E o profeta faz o quê? Profetiza, fala, anuncia a palavra que Deus lhe mandou dizer àqueles ossos. E os ossos começam a se ajuntar, um barulho acontece, ligamentos, juntas vão se formando em cima, carne, pele vai se formando em cima dos ossos. E o profeta diz: olha, eles estão aí montados, o corpo está perfeito, mas eles estão mortos. E então Deus diz: profetiza ao Espírito que vem dos 4 ventos e entre nessas pessoas e conceda vida a elas. E o profeta profetiza, e o que acontece? Aquelas pessoas se levantam e ficam vivas. E daí o próprio Deus dá a interpretação para Ezequiel. Diz para Ezequiel que esta é a situação de Israel. São ossos secos, sem esperança. Agora vai lá e profetiza as minhas palavras para esse povo, porque eles vão voltar a viver. A pregação expositiva é a obediência à palavra de Deus, que diz aos seus profetas, aos pregadores: profetiza aos ossos secos e eles voltarão a viver. E nós temos exemplos no Novo Testamento, eu já citei para vocês. Qual o papel da palavra, da pregação expositiva e fiel das Escrituras? Bom, 2 principalmente. A palavra de Deus, ela produz vida no coração das pessoas. Nós vimos aí em Ezequiel. Então, quando nós dizemos que aquela igreja, quando nós lemos, e Lucas diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nós estamos entendendo também que havia naquela igreja vida, porque onde há a proclamação fiel, a exposição da palavra de Deus fiel, ali há vida, porque é isso que a palavra de Deus produz. Ou nós não lembramos lá de Gênesis capítulo 1, o que trouxe tudo à existência, a tudo deu vida, senão a palavra de Deus? Deus disse: haja, e do nada as coisas vieram à existência. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, diz: no princípio era o verbo, certo? O que é o verbo? Senão uma palavra. Tudo que foi feito por meio de Cristo e das suas palavras. E a vida que nós temos hoje, nós temos por causa de Cristo e das suas palavras. E a esperança que nós temos hoje, essa esperança veio da onde?
das palavras de Cristo Jesus. O que Cristo anunciou nos evangelhos? Palavras de vida eterna. Ao ponto que ele pergunta para Pedro: Pedro, eu vou morrer, Pedro, e vocês vão ficar sós. Vocês podem ir. E Pedro diz: para onde iremos nós? Qual que é o restante do texto? Só tu tens as palavras de vida. Então não dá para vir para a igreja para ouvir, nem para falar sobre princípios motivacionais, sobre teologia da libertação, sobre teologia de prosperidade. Na igreja, e onde quer que você se assente para ouvir as Escrituras, você deve privilegiar sermões e pregações expositivas, porque não é o que o pastor acha, nem o que ele gosta. Não são as experiências pessoais dele, nem as experiências de terceiros que ele conhece, que mudam a vida de uma igreja ou de uma pessoa. O que transforma são as palavras de vida eterna, são as palavras de Cristo, são as palavras da cruz. A Bíblia também tem para nós palavras que produzem a santificação. Salmo 119, versículo 105, Sandy. O que está lá? 119, 105. Olha lá, olha o João lá. Perdeu o cabelo, mas não perdeu a memória. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra... Vocês gostaram da piada? Eu não consigo perder essa oportunidade. Muito bem, mas o que isso diz para nós? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela me orienta, ela me conduz por um caminho de santidade. Então, eu devo privilegiar ouvir esta palavra. Eu devo privilegiar ouvir esta palavra dentro da minha casa. Eu devo privilegiar ouvir esta palavra nas minhas conversas. E eu devo privilegiar ouvir esta palavra na igreja. A igreja é o lugar onde eu vou para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos conduz à santificação. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso faz parte de uma oração que Jesus fez ao Pai. E ele pediu o que ao Pai? Santifica-os na verdade. E como que isso pode acontecer? Jesus diz: a tua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, quando eu leio Atos capítulo 2, versículo 42, e eu digo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, eles estavam vivenciando isso, eles estavam buscando nas palavras dos apóstolos, nas palavras das Escrituras, eles estavam buscando vida e eles estavam buscando santidade. Por isso a palavra de Deus, ela deve ter a primazia na minha vida, ela deve ter a primazia na minha igreja, ela deve ter a primazia na pregação, ela deve ter a primazia na música. Eu devo preferir cantar a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Não é proibido eu cantar outra coisa, mas tudo que eu canto deve apontar algum princípio de vida e de santidade das Escrituras. Eu devo preferir as Escrituras na hora de conversar, eu devo preferir as Escrituras na hora de ler. Nós vivemos num mundo encharcado de literatura para tudo enquanto é gosto. E você tem a liberdade de escolher o que você vai ler. Mas é inaceitável que um cristão troque as palavras de vida e as palavras de santificação por qualquer outro tipo de literatura. E infelizmente nós estamos passando um momento dramático nesse sentido, porque as literaturas extremamente sedutoras, que são lançadas, inclusive com o uso da mídia, para a nossa sociedade, para a juventude, para homens, para as mulheres. Para os homens é como fazer amigos e como ter sucesso, ganhar dinheiro. E aí a humanada só lê isso, não lê a Bíblia, mas lê como ganhar dinheiro. Aí para as mulheres, livros que mostrem como elas podem ganhar os seus maridos, que mostram como elas podem ter relações fortes, grandes emoções, e elas só leem isso.
Para os jovens, feitiçaria, bruxaria, aventura. Toda hora surge uma trilogia nova por aí. E aí os caras de pau, eles ainda trazem, ó pastor que eu li, ó. Eu pego a Bíblia, sabe tudo de literatura internacional e de literatura brasileira, mas não decora um versículo. Aí pudera depois não ter vida nem santidade na vida, porque não está nem aí para as palavras de vida e para as palavras que trazem santidade. E quando o pastor vem na igreja, se ele não pregar do jeitinho que são os capítulos do livro, tudo organizado com pontinho, ponto 1, ponto 1, 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, se não tiver organizado o sermão assim, pastor, não consigo entender nada. Não consegue mesmo, não está acostumado a ler a Bíblia. Tem textos das Escrituras, especialmente os textos de Paulo, que em 2, 3 versículos Paulo toca em 20 assuntos diferentes. E quando você vai expor, como nós fizemos a exposição de Romanos, você leva 2 anos para expor, porque é denso. Eu falo que existem 2 estilos de música, por exemplo. Isso acontece na literatura também. Tem o estilo Roberto Carlos de ser, que todo mundo ouve uma vez e entende tudo. E tem o estilo Gabriel Pensador, que você vai ouvir milhões de vezes e nunca vai entender nada. Por quê? Porque exige inteligência, atenção e dedicação. Então quando você está no carro é mais fácil ouvir Roberto Carlos, porque você não precisa prestar atenção. Você pode dirigir. Mas se você colocar Gabriel Pensador, você tem uma chance de bater o carro. Se você for prestar atenção na música, você não faz mais nada. Vai ocupar cada neurônio do seu cérebro. Por isso que não dá para ler a Bíblia. Eu estou lá no meu serviço, tenho que fazer um monte de relatório, fazer uma coisa e vou ler aqui no e-book. Não dá para ler a Bíblia. Você vai ter que ler esses autores por aí, mequetrefe, que escreve coisa que qualquer um entende. Porque a Bíblia exige atenção, exige dedicação. Pregação expositiva também é isso, é algo que denota tempo, determina, exige tempo e exige muita atenção. Uma igreja saudável é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E não há método melhor para fazer isso do que lendo, estudando as Escrituras e ouvindo pregações expositivas. Exijam de seus líderes, seus pregadores, seus secretários de espiritualidade dentro das devocionais, que falem expositivamente falando. Exponham a Bíblia. Não venham expor seus pontos de vista. Exponham as Escrituras. Infelizmente, o maior problema da sociedade não é a violência, não é a imoralidade, não é nada disso. O maior problema da sociedade é a ignorância. Especialmente a ignorância a respeito do pecado e a ignorância a respeito de Cristo. O sermão expositivo é o remédio para essa ignorância. Porque o sermão expositivo trata todo mundo como se fosse uma criança que está começando a aprender. Então o sermão expositivo, ele é ensinado de um jeito que a criança entende e o velho entende. E isso é uma bênção. Porque nós chegamos na igreja e às vezes até por termos cabelos brancos, e eu já posso dizer isso porque o meu cavanhaque aqui já está mais branco do que preto. A gente chega na igreja e por ter alguns fios de cabelo branco na cabeça, a gente tem que fazer cara, a sociedade nossa exige que a gente faça cara de sábio. E às vezes a gente não sabe algumas coisas ainda. E o sermão expositivo nos ajuda nisso. Porque você pode continuar fazendo a cara de sábio, mas ouve o sermão expositivo, você vai entender alguma coisa. Isso vai ser muito bom para todos nós. Quando nós vamos, eu participo de alguns congressos, e quando eu participo dos congressos, sempre o que nós ouvimos em qualquer congresso são sermões expositivos. É bom, porque senão os pastores não podiam ficar lá com cara de não sei, né? Então, como todo pastor chega lá e fica com cara de que sabe tudo, aí os pregadores têm misericórdia dos pastores e pregam expositivamente, e você ouve tintim por tintim do texto, e você pode sair de lá um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais entendido do que você chegou. Então, sermões expositivos são uma bênção, e uma igreja saudável ama sermões expositivos. Primordialmente porque eles são bíblicos, e é muito difícil de um pastor conseguir pregar uma heresia através de um sermão expositivo. Então você deve privilegiá-los
ainda que na sua formatação eles não sejam tão atrativos quanto os outros, mas nós devemos privilegiá-los. Existem pelo menos 3 maneiras de pregar e de apresentar o Evangelho, ou a mensagem bíblica. Você pode fazer isso de forma tópica. E o que é isso? Um sermão tópico é o que eu fiz aqui semana passada. Nós pegamos um tema, livre-arbítrio, e aí eu busquei na história, e busquei em vários textos bíblicos, o que embasasse o nosso pensamento sobre isso. Então isso é um sermão tópico. Ou quando eu convido você, olha, vem, a semana que vem nós vamos falar sobre a importância da disciplina dos filhos para que a sua família seja uma família saudável. Okay. Isso é um sermão tópico. Eu estou propondo um assunto e eu vou para as Escrituras buscar nas Escrituras elementos bíblicos que deem base para a minha afirmação. Ou o contrário, se eu não encontrar elementos bíblicos que reprovem a minha afirmação. Mas eu parto sempre do tema para a Bíblia. Uma outra forma de pregar é aquilo que nós chamamos, é muito usado dentro da igreja presbiteriana, comumente ou de forma vulgar nós chamamos sermão de 3 pontinhos. Mas é a pregação textual. E o que é a pregação textual? Você escolhe uma perícope dentro das Escrituras. Se você não sabe o que é perícope, você pode observar em qualquer Bíblia, você que está com a Bíblia na mão, você vai ver que existe uma letra no começo do capítulo, ou em alguns dos versículos do capítulo, uma letra em negrito, lá no início do versículo. E aí você pode ir descendo e você vai ver que nem todos os versículos têm essa letra. Lá embaixo, em algum lugar, vai aparecer outra letra em negrito. Estes versículos que estão entre um negrito e outro são chamados de perícopes. Ou seja, são assuntos. São pequenos sermões ou pequenas lições que estão aí. Nem sempre essa divisão que você encontra na Bíblia ela é justa com o texto, porque ela não é inspirada. Ela é fruto de estudos e alguns estão equivocados. Mas na grande maioria estão certos, essas perícopes. E o sermão textual é um sermão assim, pega uma perícope, o autor, o pregador estuda o texto, e depois que ele estuda o texto, ele descobre qual é o assunto principal. Então ele faz uma proposição. E em cima dessa proposição ele vai ver todos os argumentos que o texto dá, e esses argumentos serão os pontos. Os pregadores presbiterianos, como eu, têm o hábito e têm uma capacidade extraordinária de achar sempre 3 pontos. Mas não é que existem só 3, a gente acaba forçando para serem 3. Mas a verdade é que os pontos são os argumentos do texto. Se tiver um argumento só, então é um ponto só. Se tiver 2, são 2. Se tiver 3, são 3. Se tiver 5, são 5. E aí quando você estiver num culto e o pastor começar a ler uma perícope, você já pode ir se adiantando, vendo quais são os argumentos. Se tiver 10 argumentos, você se acomoda bem e se prepara, porque são 10 pontos. São um sermão textual. E o sermão expositivo, que é a proposição aqui, uma igreja saudável, uma igreja que ama sermões expositivos e que ouve sermões expositivos. Sermões expositivos são ensinos, comentários falados da Bíblia, sem tentar transformar o texto, sem tentar formatar o texto, sem tentar dar um formato para o texto. Então, o pregador, ele lê o texto e ele começa lá pelo contexto deste texto, analisa as questões contextuais para ambientar o povo naquele versículo, ou naquela perícope. Depois que ele faz isso, ele mostra para a igreja como que esse texto foi interpretado ao longo da história. E aí ele vai trabalhando versículo por versículo, fazendo aplicações na medida em que ele vai pregando. Ou alguns pregadores preferem estudar todo o texto e fazer as aplicações lá no final, dada a dificuldade que nós temos de guardar. Então as aplicações ficam sempre no final, para que você fique com as aplicações fresquinhas na cabeça quando você sair da igreja. São aplicações positivas. Em termos de valor, qual é a diferença entre uma e outra? Bom, voltando lá, sermões tópicos são extremamente fáceis de desvirtuar em princípios bíblicos. Por quê? Porque normalmente o pregador, quando ele vai para sermões tópicos, ele vai ter que usar muitos textos. E como ele vai usar muitos textos, nem sempre esses pregadores estão dispostos a estudar o contexto de todos. E então, em algumas circunstâncias, eles tiram textos de dentro do seu contexto, e aí o texto deixa de ser um texto e passa a ser um pretexto
para o que ele quer dizer. Outro perigo é que é muito fácil pregar topicamente. Você não precisa ir para o seminário e nem precisa fazer homilética para pregar topicamente. Basta que você escolha um tema com essas bíblias que nós temos hoje. Você tem a Bíblia de Genebra, escolhe um tema e vai lá na chave bíblica e acha um monte de texto que fala sobre aquilo. Você não precisa saber nada do contexto. Você vai citar e quem vai ouvir vai achar que está tudo correto. Simplesmente porque tem uma palavra daquela proposição que ele propôs como tema do sermão ali dentro do texto. Então parece que está ali. E às vezes não está. E o resultado disso é que a gente transforma a Bíblia em alguma coisa mágica, em que eu posso falar sobre qualquer assunto e dizer qualquer coisa usando. E de fato você consegue. A prova disso é que existem centenas e milhares de igrejas ensinando heresias com base na própria Bíblia. Mas como que pode ter heresia com base bíblica? Vamos lá. Porque você faz uma proposição, não estuda o texto e entende o texto do jeito que você quer. Então os sermões tópicos são perigosos. E eu diria que o pastor responsável, ele prega muito pouco topicamente. Especialmente se ele estiver sobrecarregado de trabalho, porque para pregar topicamente ele vai ter que ter trabalho dobrado, triplicado. É muito difícil. Se você tiver 10 textos, é como preparar 10 sermões para pregar topicamente. Então isso acaba sendo ou dificultoso por falta de tempo para preparar, ou acaba sendo perigoso. Então o pastor ele acaba deixando isso de lado, especialmente dentro de igrejas reformadas. Não que não exista. Semana passada eu fiz um sermão tópico. No mês de maio eu fiz 2 falando sobre a família. 2 sermões tópicos. Especialmente um deles que eu usei um texto que eu trouxe o entendimento bíblico do texto para os irmãos. Aquele texto sobre os filhos, sobre ensino à criança no caminho que deve andar. E esse texto deu muito trabalho. E vocês lembram disso, que mais da metade do sermão foi para explicar esse texto. E depois então eu fiz várias proposições em cima daquilo que o texto nos diz. Por que então muitas pessoas ou muitos pregadores, sejam eles pastores ou não, optam por sermões tópicos? Porque você vai lá no Google e digita o tema que você quer. E aí você digita e daí vai aparecer respostas do Google com textos bíblicos sobre aquele tema. Vai aparecer dezenas de sermões sobre aquele tema. E aí você escolhe um que é mais bonitinho e imprime e nem lê direito, e você usa lá na sua sociedade interna, você usa lá onde você vai, lá no culto da família, em algum lugar, e prega. É muito fácil. Existem livros de sermões tópicos. A questão é, o que está sendo dito é verdadeiro? A conjunção dos textos é justa? O contexto de onde aqueles textos forem tirados está dizendo o que supostamente os sermões tópicos estão ensinando? O risco de erro é muitas vezes maior do que o contexto, a possibilidade de erro nos sermões positivos. O sermão temático, a chance de erro já é bem menor, porque como você está com um texto só e você vai estudar aquele texto, é difícil de você fugir e é difícil você não trazer o contexto. Você precisa do contexto para entender. Mas o que acontece? Muitas pessoas cometem erros graves na hora do sermão tópico ao tentar deixá-lo de forma palatável ou esteticamente agradável. Então você, olha, eu quero usar a palavra a importância da perseverança do cristão. Eu preciso usar. A perseverança é importante por isso. Segundo, a perseverança é importante por aquilo. Terceiro, mas lá no meio do texto você encontra um versículo falando sobre oração e fé. E daí o que você faz? Você tem 2 chances. Ou você torce e arruma um jeito de enfiar a perseverança ali no meio, ou você omite. E aí você acaba cometendo o mesmo erro do sermão tópico. Por uma dificuldade de transformar aquilo em algo esteticamente apresentável, você vai lá e modifica alguma coisa, entorta alguma coisa, ou omite alguma coisa. Uma vez eu ouvi um sermão de prova em que o pastor ou o bacharel estava pregando tematicamente, e ele pegou um texto que tem um versículo no meio, que é um dos grandes desafios exegéticos do Novo Testamento. E aí simplesmente ele fez o quê? Ele pegou, eram 6 versículos, ele pregou nos 3 versículos primeiros, pulou o 4º versículo e pregou no último. E simplesmente não falou, não tocou no assunto.
O sermão, se não tivesse aquele versículo no meio, o sermão seria nota 10, porque do que ele falou certo. Só que, qualquer pessoa que lê o texto junto com ele, ficou com uma dúvida, um ponto de interrogação gigante na cabeça. Por quê? Porque ele simplesmente saltou um versículo, porque era difícil de explicar, então deixou para lá. E é um risco muito grande disso acontecer. Então, sermões temáticos são bons? Normalmente são muito bons. Mas também são perigosos. Por quê? Porque você corre o risco de torcer o texto para deixar o sermão esteticamente bonito, ou você omite coisas porque elas vão mudar a estética do sermão, então você tira aquilo fora. Ou como você quer pregar 3 pontos, existem 5 lá, mas você não quer passar dos 3, porque se você passar dos 3, vai dar mais de meia hora e o seu público não tolera pregações de mais de meia hora, então você simplesmente deixa para lá alguma coisa e vai embora. Mas imagine se uma receita de bolo fosse feita assim também. Olha, eu tenho meia hora para fazer o bolo, mas se eu for colocar aí, como manda a receita, as claras batidas em neve, eu não vou conseguir fazer isso a tempo. Então eu vou deixar as claras em neve para fora. As mulheres que fazem bolo aí, o que acontece com o bolo? Vai ficar duro, não vai ficar? Vai ficar, a textura vai mudar completamente. Assim também é quando eu preparo um sermão temático. Se eu pular alguma coisa, o resultado não vai ser o resultado esperado do texto. Então, não adianta também trocar. A receita está mandando colocar aqui trigo, mas eu vou pôr maisena. Não tem trigo em casa, vou pôr maisena. Está mandando colocar maisena, vou pôr trigo. Vai mudar, alguma coisa vai ficar diferente. Então mudar o texto bíblico não é simplesmente vir aqui e ler um texto e acrescentar uma palavra que não está nele. Mudar um texto bíblico, no caso de quem prega, é muitas vezes ensinar algo que não está no texto, ou deixar de ensinar algo que está no texto, ou trocar o que está no texto por outra coisa. Então o sermão temático também é algo muito perigoso. E então uma igreja saudável é uma igreja que prefere sermões expositivos. Por que essa igreja prefere sermões expositivos? Porque ela põe o dedinho lá no versículo e ela vai acompanhando o pastor palavra por palavra, versículo por versículo. E então ela ouve o contexto, se habitua ao contexto e vamos em frente. Quando o pastor faz as aplicações, ela entende com base em que as aplicações estão sendo feitas. Então uma igreja saudável é uma igreja que tem preferência por isso. Aí você diz, pastor, ok, sobre isso nós estamos tranquilos. Não, não estão. Eu vou mostrar por que não estão. Sabe por que não estão? Porque quando alguém prega expositivamente, falando, a primeira crítica que vem, nossa pastor, o sermão foi demorado. Pode ser mesmo, porque se eu escolher um texto diferente do de hoje, que eu peguei de um versículo, para poder fazer essa introdução toda que eu estou fazendo aqui, mas se você pegar um texto de 20 versículos, você imagina o que vai acontecer? O pastor vai passar versículo por versículo. Daí quando você lê o texto de 20 versículos, o irmão lá no banco já faz assim, Senhor amado. Se um dia o pastor que prega expositivamente chegar na igreja e falar, irmãos, abram no Salmo 119, todo mundo sai correndo da igreja e vai embora. O pastor vai pregar expositivamente no Salmo 119, nós vamos sair daqui amanhã. Então sermões expositivos normalmente são sermões mais longos. Não tem que ser assim. Vai depender muito da habilidade de um pregador, mas independente da habilidade, se ele for sincero com o Senhor, dedicado no trabalho dele, é bem possível que ele traga tantas coisas que acabe demorando um pouco mais do que quem vem com um sermão tópico que não tem que apresentar contexto para ninguém. Só os textos pretensiosos e pronto, e vai lá. Segundo aspecto, o sermão expositivo, ele é um sermão muito mais denso. E isso significa o quê? Que você precisará dar muitas vezes mais atenção ao que está sendo dito do que um sermão tópico. Porque o sermão tópico é assim, ó, deu sede e você sai. Mas quando você saiu, estava no primeiro ponto, você guardou o primeiro ponto. Aí você fica 10 minutos lá fora, enquanto a argumentação do segundo ponto está sendo feita. Quando você chega aqui, o pastor recapitula. Então, irmãos, vamos lembrar. Primeiro lugar isso, segundo lugar, opa, peguei o sermão. Você nem sabe com base em que está aquilo, mas você acompanha o sermão. Fica fácil de gravar. Porque o pastor vai colocando alcinhas, cabides, e você guarda só os cabides. Você nem sabe como o cabide chegou ali, mas você pega o cabide e vai embora com aquilo. E o sermão expositivo já não é assim. O sermão expositivo não dá para sair para tomar água no meio, nem para ir ao banheiro. Você tem que segurar, porque você perder 5 minutos, você perde o fio da meada e você não acha mais. Sermões expositivos são sermões esclarecedores.
E eu gostaria que vocês voltassem na memória de vocês, rebobinassem um pouco a fita, e você vai lembrar que todas as vezes que você saiu da igreja dizendo assim, olha, nossa, eu aprendi algo sobre esse texto que eu nunca tinha ouvido antes. Você estava ouvindo um sermão expositivo. Porque sermões expositivos são esclarecedores. Eles buscam o contexto, trabalham o contexto, ensinam o contexto, esclarecem o contexto, tiram as dúvidas, e você sai com a sensação de que você estava participando de uma aula e uma grande lacuna que estava na sua mente, algo obscuro, agora ficou claro.